Beleza. Tudo bem, galera? Ó, meu nome é Alan, né? Sou professor de matemática de vocês, para quem não conhece. Hoje a gente está começando uma introdução para a matéria da nossa segunda etapa de matemática, tá bom? A gente viu na primeira etapa o conjunto dos números inteiros e a gente entendeu sobre os números positivos e números negativos. Tá demorando para aparecer aí ou tá dando certo? Acho que tá. Pois vamos lá. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, tá bom? A gente fez uma pesquisa de um texto de apoio, fala sobre Free Fire. É um jogo de celular, ficou muito famoso, né? Então, a primeira parte da nossa atividade é a leitura de um texto, tá bom? Aí, nessa leitura, eu vou precisar da ajuda de vocês. Aí, a professora Sheilane mandou um cheiro para vocês, tá bom? Oi, Joyce. Oi, Joyce, tudo bem? Ó, a gente começou, tá bom? Eu tenho uma apresentação para colocar. E aí, se você quiser falar e perguntar alguma coisa, você tem que clicar no botão do microfone que fica no meio da tela, tá certo? Geralmente tem 5 botões, tem um botão vermelho, tem uma câmerazinha, que é para ligar a câmera, e tem um botão do microfone. Se você quiser perguntar qualquer coisa, é só ligar o microfone e falar, tá bom? Aí nessa primeira parte a gente vai ler um texto, tá bom? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Vou começar aqui a apresentação. Vai aparecer uma janela para vocês. Apareceu? Lembra que tem que ligar o microfone. Me confirme se apareceu. Apareceu, é a Lara Coesiane. Oi, Cleiton, tudo bem? Vamos lá. Apareceu. Legal. Apareceu. Pronto. Quando eu aumento aqui, eu não consigo ver quem é que está pedindo para entrar, tá certo? Então, qualquer coisa, você tem que ligar o microfone para falar, aí você diz, tá certo? Vamos lá. Se você clicar na tela do celular, ela abre um pouquinho mais, tá bom? Talvez fique melhor de enxergar, tá certo? Então, ó, essa aqui é a nossa atividade de matemática, tá certo? Ela é só uma introdução sobre o conjunto dos números racionais. A gente já aprendeu sobre o conjunto dos números inteiros, e aí hoje a gente vai iniciar um novo conjunto. Toda vez que a gente aprende sobre um novo conjunto, a gente aprende sobre o símbolo que a gente utiliza, quais são os elementos daquele conjunto, né? Quais são os tipos de números que vão aparecer naquele conjunto. E também a gente vê as operações, as principais, e vocês costumam ver também potenciação e radiciação, tá bom? Hoje a gente está aqui com o professor Alan, que sou eu, e temos também a professora Tatiane, que está acompanhando vocês, tá certo? Para todos vocês sejam muito bem-vindos. Então vamos lá. Quando eu passo o slide, aparece um texto. Tá vendo? Vocês conseguem ler? Sim. Eu vou ler junto com vocês e aí eu queria que depois alguém fosse lendo também, tá bom? Então, ó, o título do texto é o sucesso do jogo Free Fire. A gente vai utilizar esse texto para a nossa aula de matemática, tá bom? Então, diz assim, no primeiro parágrafo.
O jogo para celulares Free Fire é um dos grandes fenômenos dos esportes atuais. Foi lançado no final de 2017 pela 111 Dot Studios e distribuída pela Garena, de Singapura, uma tentativa de surfar no processo do gênero jogo de sobrevivência. Nesse tipo de jogo, dezenas de jogadores são colocados em um mapa virtual, delimitado com o objetivo de eliminar uns aos outros até que sobre apenas um. Vocês já ouviram falar desse joguinho, Free Fire? Provavelmente Sim. sim. Mas alguém de vocês joga? Eu, Aí, no caso, é Nicásio. a Nicássia. Oi, Nicássia. Você joga, Nicássia? É verdade que tem um ranking? Sim. Aí vocês jogam e cada jogo vocês vão subindo de nível, é isso? Aham. Ah, legal. Eu, particularmente, eu não jogo, né? Mas eu fico aqui contando com a ajuda de vocês para ir conhecendo um pouquinho mais sobre o Free Fire, tá bom? Então, aqui ele fala algumas informações do jogo, né? O texto, ele é um pouquinho grande, né? Alguém consegue ler para mim o segundo parágrafo, essa parte de cima? Lembra que tem que ligar o microfone. É o primeiro, tio. Isso, a parte de cima. O Free Fire rapidamente ganhou o gosto dos adolescentes pela sua jogabilidade fácil, gráficos interessantes e por ser um jogo leve capaz de rodar em quase todos os celulares, incluindo os mais simples. Isso faz com que o jogo se torne muito atraente e atraia um público gigantesco. Mais alguém para ler agora o segundo parágrafo? Eu. Beleza, pode falar. Em janeiro de 2018, a Garena disse em um post na sua página oficial do Facebook que o Free Fire era o jogo mais baixado em 22 países, incluindo o Brasil, Índia e nações do Sudeste Asiático. Além disso, a empresa pontuou que o game estava entre os 5 jogos mobile mais baixados em mais de 50 países. Atualmente, o jogo está com nota 4,3 estrelas no Play Store, com quase 81,4 milhões de avaliações. Legal. Então, esse jogo, né, foi criado por uma empresa, ela é distribuída, né, por outra empresa, como se fosse um agente, né? Ela aloca globalmente aquele jogo, que é essa empresa chamada Garena. Geralmente, quando você vai olhar na Play Store, né, tem lá escrito Garena, aí Free Fire, né, assim? E existem outras versões do jogo, né? Tem uma versão chamada Cobra e tem umas versões um pouquinho diferentes. Mas basicamente ela é do mesmo jeito, né? Funciona como se fosse você tivesse seu time. Vocês chamam de quê essa palavra time? Vocês colocam outro nome. Troca, né? Squad. Squad. Squad é uma palavra em inglês. Free Fire também, né? E aí esse jogo é mundialmente conhecido. Vocês jogam Free Fire há muito tempo? Eu não jogo. Não joga? Eu sim. Aqui diz que ele começou a ser distribuído já em 2017, né? E ele foi ganhando popularidade muito rápido. Tem um pouquinho mais de texto, ó. Vou colocar aqui, vou passar, tá bom? Essa parte aqui é maior. Alguém mais quer ler? Eu posso ler, professor? Pode ler, Dayana. Free Fire é um jogo gratuito. Contudo, a Garena fatura atuando como uma espécie de casa de câmbio exclusiva, trocando dinheiro de verdade por diamantes, uma das moedas virtuais que movimentam a economia interna do jogo. De posse dos diamantes, os jogadores podem comprar itens virtuais, desde os meramente estéticos,
roupas e acessórios, até armas especiais que podem melhorar seu desempenho nas partidas. E a receita funciona bem. Dados recentes da Sensotoy aponta que o Free Fire faturou 35 milhões no mundo inteiro, somente no mês de agosto de 2019. 68,5% desse total no Android, invertendo a lógica da indústria em que apps costumam faturar mais em suas versões para o iOS da Apple. Muito interessante. Essa parte aqui, ó, ela tá dizendo que o jogo, ele é gratuito, né? Se você quiser só jogar, ele é um jogo gratuito. E nele tem alguns itens que você vai comprando usando a moeda desse jogo, né? Que é diamantes. Então, dependendo da missão, aí você vai ganhando diamantes, é isso? Ou você vai encontrando de acordo com o seu local na arena? Funciona como? É de acordo com a partida, é isso? Um aluno meu do ano passado, ele, ele comprou um papelzinho que é um gift card, né? Tava numa promoção na farmácia ali em cima. E aí, tipo, ele gastou R$ 100 comprando os diamantes. Salvo engano, era 2.000 diamantes. Aí, assim, como ele já trabalha, né? É o dinheiro dele. Então, por mim, não tem nenhum problema. Mas reparem, ó, que aqui ele diz que o jogo, ele fatura muito, né? Ele fatura 35 milhões de dólares americanos no mundo inteiro. Isso aqui foi só num mês, no mês de agosto de 2019. E até diz que isso é uma inovação, né, na indústria, porque é comum faturar mais na versão do iOS e não na versão do Android. Ele diz que esse valor de 35 milhões de dólares americanos, né, ele vale 68,5% do total. Muito interessante, porque o jogo é gratuito, mas para você conseguir algumas coisas a mais no jogo, você pode escolher pagar, né, alguns itens a mais. Tem acessórios, roupas e alguns armamentos, né? Lembrando que são armamentos do jogo, né? São armamentos virtuais. O que mais? E só o fiozinho, ó. Esse aqui eu vou ler, tá bom? Acompanhando superficialmente o cenário e o público presente nos eventos envolvendo o jogo, como a Liga Brasileira de Free Fire, se confirmam as afirmações que o game é 100% democrático. Classes, estilos, idades, tudo se mistura e cria um ambiente em que o principal é se divertir. Esse texto foi adaptado do Manual do Usuário na página do Free Fire Brasil. Vi essa página ontem, dia 13/4. Curtiram o texto? A gente vai usar esse texto para nossa atividade de hoje, tá certo? No grupo da escola, né, vocês têm o arquivo, se vocês precisarem ler de novo, tá bom? E aqui a gente vai perguntar algumas coisas, tá certo? Como a gente está falando de matemática, né? Reparem que apareceram no nosso texto alguns números, né? Eu vou destacar aqui alguns números que apareceram durante o texto, né? Tem esse 2017, que é o ano. O que mais que apareceu aqui? Aqui em janeiro de 2018, ó, que é outra data. Os países, né? Tem 22 países, 50 países. Tem esse número 4,3, que é a classificação lá na Play Store. E tem também esse número 81,4 milhões. Nessa parte aqui apareceram vários números.
Nessa parte agora, o que mais a gente tem? Tem novamente o ano de 2019. Tem esses 35 milhões, ó. E tem também essa porcentagem, que vale 68,5, né? São 68,5%. Vocês já conheciam esse símbolo de porcentagem? Ele tem uma bolinha, um tracinho e tem outra bolinha. Vocês estudaram ele ano passado? Sim. Sim. Quem foi que te ensinou no ano passado? Foi na escola mesmo? Não foi virtual. Ah, legal. A gente vai aprender sobre. Olha, tem mais uma porcentagem aqui, ó. 100%. Belezinha, galera? A gente vai começar a responder as questões, tá bom? A gente está falando sobre o conjunto dos números racionais, tá bom? Esse conjunto, ele tem vários tipos de números. E aqui tem alguns deles, ó. Números inteiros, né, que a gente aprendeu. Vocês lembram de algum número inteiro que tinha lá no texto? Se eu colocar aqui, ó, tem algum número inteiro nessa parte? Não, Lembra que para falar, você tem que ligar o microfone. acho. E você, Beatriz, a Lúcia, Micaele, Pietro? Lembra que os números inteiros, né? A gente já conhece os números naturais, são os números utilizados naturalmente para contar, que são os 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e assim vai. Os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, ó. Então, esse 2018, bem aqui, ó. Não era isso que eu queria. Esse 2018, bem aqui, ó. Ele é um número inteiro. O 22 também é. O 50 também é. Só nessa parte eu consegui 3 exemplos, tá bom? Aí o que é que vocês vão fazer? Lá na atividade, né? Vocês vão pegar e responder, ó. Números inteiros. Tinha o número 50. Tinha o número 2018. Tá bom? Eu quero que vocês escrevam um número. Lá no texto tinha algum número decimal? Vamos voltar. Nessa parte aqui, ó, tem algum número decimal? Sim. Qual é? Sim. 4,3, é. Legal, muito bom. O 4,3 ele é um número que possui vírgula. Ele é um número decimal. E a primeira casa decimal dele é essa aqui, né? Que é o 3. Vocês lembram o nome da primeira casa decimal? Não lembra? A primeira casa decimal é chamada de décimo. A gente costuma usar mais as 3 primeiras casas decimais, né? Que são o décimo, o centésimo e o milésimo. Então, números decimais tinha qual? Tinha o 4,3. Tinha outro lá, ó. Vamos ver. Bem aqui embaixo, ó. 81,4 milhões. Tá vendo? Se eu pegar só esse 81,4, a gente pode colocar também aqui. 81,4. Também é um número decimal. No texto, um pouquinho mais para frente, tem outros números decimais, tá bom? A gente vai ficar com esses dois. E porcentagens? Vocês lembram qual é o símbolo de porcentagem?
tem que ter esse símbolo aqui, né? Ó, uma bolinha, um tracinho e uma outra bolinha. Esse símbolo aqui significa porcento. Lá no texto tem duas porcentagens. Tem essa aqui, né, ó. 68,5. Onde mais? E eu lembro dessa daqui também, ó. De 100%. Toda vez que tiver com esse símbolozinho aqui no número, ó, lá vai valer uma porcentagem, tá bom? Então, tinha 100%. Qual era o outro número, vocês lembram? 68,5%. Perfeito. 68,5%. Pronto. Todos esses números, eles são números racionais, tá bom? Vocês querem um tempo para copiar? Ou vocês podem bater um print na tela? Eu já bati o print. Ah, legal. No nosso grupo da sala, eu vou colocar os prints que eu estou batendo também. Beleza? Na questão 2, é uma pergunta, olha só. Diz assim, no último parágrafo do texto, está escrito assim: o game é 100% democrático. O símbolo por cento é comumente utilizado para definir um conceito matemático. Que conceito é esse? Lembra que para falar você precisa liberar o microfone. A gente viu essas três, não foi? Ó, número inteiro, número decimal e porcentagem. Esse símbolozinho aqui é um símbolo usado para quê? Por cento. Por cento, né? O símbolo de por cento utiliza o conceito de porcentagem. Aí você vai lá e escreve, ó, porcentagem. A minha letra não tá tão bonitinha porque eu estou escrevendo com mouse, tá certo? No caderno vocês fazem bem bonitinho. Nesse conceito, a quantia 100%, ela representa o quê? Quando a gente estuda porcentagem, a gente sempre fala assim, o 100% ele representa o total da nossa quantidade. Alguém já falou assim para vocês? Que o 100% representa o total? Vocês já ouviram essa expressão, 100%? Ou então, por exemplo, quando alguém diz, e aí, você está animada hoje? Eu estou 100%. Sim. Quando você está doente, aí alguém pergunta, você já melhorou? Sim, estou 100%. Né? Tem gente que fala assim. Esse 100%, então, ele vai representar o total, né? Ó, 100%. Vou botar uma setinha. Ele representa o total. No sexto ano, a gente costuma fazer as porcentagens principais, né? 100%, 50%, 25%. Pelo menos essas três principais. O 100% representa o total. O 100% a gente costuma dizer que é a metade daquele valor, né? O 25%, vocês já ouviram falar o que significa? Alguém já explicou isso para vocês? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Pois fica assim, ó, o 100% ele representa o total da nossa quantidade. O 50% ele representa metade daquele valor. E o 25% ele é a metade do 50%. Então ele vai ser a metade da metade. A gente costuma falar em matemática, né, que ele é um quarto daquele valor. Tá bom? Aí, ó, essa é a resposta da questão 2. É bem simples, né? Ó.
Que conceito é que envolve esse símbolo? É o conceito de porcentagem. O que significa o 100%? O 100% representa o total, tá bom? Vocês têm alguma dúvida para perguntar? Ou alguma coisa que queiram dizer? Até agora não. Tá ok, então, né? Vou passar, tá certo? A questão 3, ela é uma questão que é conceitual, tá bom? Vamos ver se vocês se saem bem nessa. Diz assim, ó. Uma loja ofereceu um gift card para comprar 85 diamantes por R$ 12,50. Essa quantia, usando a notação de dinheiro, fica como? Vocês acham que essa quantia de R$ 12,50 é do jeito que está escrito na letra A, na letra B, na letra C ou na letra D? Vocês podem tanto falar quanto vocês podem digitar aí no bate-papo. C. É letra C. Letra C, não é? Quem mais acha que é a letra C? Ou quem acha que é outro número? Por que tu acha que é esse aí, Gliciane? Aliás, a Nicássia, né? Porque Por que ele você... falou R$ 12,50. Pronto. Esse 12 é a parte inteira, né, do número. Esses Sim. 50 centavos, ele não representa R$ 1. Ele vai ficar na casa decimal do número. Então, realmente, R$ 12,50 seria assim, né? Com esse número. Esse é um número decimal. Sim. 12,50 é um número decimal. Sim. Esse número da letra A, 1,250. Ele é um inteiro, né? E tem 250 milésimos. Ele é um número decimal também? Sim. Por quê? Porque tem a vírgula. Isso, né? Os números decimais, aqui no caso, são números decimais exatos, né? Ele tem o 5 e tem o 0 como casas decimais. No outro tem o 2, o 5 e o 0 como casas decimais. No caso, tem 3 casas decimais. Aí esses números decimais exatos, eles também são números racionais. Aqui a gente está aprendendo o conceito de dinheiro, né, para escrever alguns números racionais. Como é que está nessa matéria agora? Vocês acham que está bom? Está dando para aprender? Está difícil? Acho que eu tô melhorando um pouquinho. Que bom. Então, vou passar para a próxima. A questão 4. O professor ele verificou que cerca de um terço dos alunos do sétimo CETARD jogam Free Fire. Represente o termo um terço como uma fração. Quem sabe escrever essa? Tá Professor, demorando, né, para aparecer. a imagem não apareceu pra mim. Pronto, apareceu. Passou agora. Apareceu agora? Apareceu para mim. Não, ainda tá na terceira. Deixa eu passar e voltar. Tá com um delay mesmo, né, Rodrigo? Deixa eu ver se é a internet. A internet aqui tá ok. Apareceu? Sim. Ah, que Sim. bom. Tá acabando, né? Depois da questão 4 vai ter a última, que é a 5. Então, nessa questão 4, ele diz assim, ó. O professor verificou que cerca de um terço dos alunos jogam Free Fire. Os alunos do sétimo C tarde, né?
represente o termo 1/3 como uma fração. Vocês sabem escrever essa fração? 1/3? Eu acho Sim. que sim. Como é que eu faço? Podem falar, não tenha medo não. A gente está aqui é para aprender mesmo. Ficaram na dúvida? Diz aí, Dayana. Tô com dúvida. Mas fala, se tiver alguma coisa diferente, né, a gente corrige. Eu acho que bota o 1 em cima e o 2 Em embaixo. cima. O número 2, É, assim, né? Tu acha que tá faltando alguma coisa? o traço entre os dois. Assim, né? Bem aqui, não é isso? Pronto. Muito bom. Essa fração aqui é a fração 1/2, né? A gente costuma dizer só meio. É 1/2. Muita gente fala assim também. Eu gosto de falar meio, tá bom? Ela Um tem dois terço, valores. um Um terço eu acho que terço. é um em cima e três embaixo. Pronto, muito bom. Essa fração aqui que você disse, né, ó, ela é a fração meio. Esta fração aqui, ó, ela vale 1/3. As frações que vocês aprenderam no ano passado, algumas têm uma leitura especial, né? As de denominador 3, a gente lê assim, terço. As de denominador 4, a gente lê quarto. Essa aqui, por exemplo, ela é 1/3. Mas se eu escrevesse assim, ó, um 5 em cima, o tracinho, e o 4 embaixo, ela seria a fração 5/4. A fração sempre tem dois elementos, né, separados por esse traço. O de cima é chamado de numerador. Vocês sabem o nome do elemento de baixo? Deu um branco agora. É um branco, né? Começa com D. Quem lembra, hein? Ela vale o denominador da fração, tá bom? A fração que é 1/3 é essa aqui. Eu vou até apagar essa. Apagar essa e apagar essa. 1/3, né? Ela tem o numerador 1 e o denominador 3. As frações, né, que são razões entre números inteiros, elas também são números racionais, tá bom? A gente costuma dizer fração. As frações são números racionais. E a última, né, ó, que é a questão 5. É um problema mesmo para a gente calcular. Aqui faltou a fração que eu coloquei. Então, deixa eu botar aqui. É essa fração aqui lá no texto. Essa aqui é a fração 4/10, né? O numerador é 4 e o denominador é 10. Sempre que o denominador é 10, a gente lê assim, décimo. Essa questão fala do Vinícius. O Vinícius possui 2.000 diamantes no Free Fire. Ele quer gastar os seus diamantes, 4/10 dos seus diamantes, comprando itens e skins. Professor? Diz. Não Não, passou ainda? não. Deixa eu ver aqui de novo se é a internet. A internet aqui, para mim, tá ok. Agora apareceu. Pronto, agora apareceu. Boa. Já carrega aqui.
Aumentou a tela? Sim. Pronto. Então vamos lá. Na questão 5, ó, o Vinícius ele tem 2.000 diamantes e ele quer gastar 4 décimos desses diamantes comprando itens e skins. A gente vai analisar essa situação e responder dois questionamentos. Ó. Primeiro, quantos diamantes ele irá gastar? Vocês já aprenderam a fazer essa conta? Ó? Ela representa 4 décimos de... São quantos diamantes? São 2.000 diamantes. A gente tem um algoritmo para resolver esse tipo de problema. Vocês sabem fazer? Tem duas coisinhas para fazer aqui. Não sei. Não sabe? Eu acho que eu vou até deixar essa para vocês fazerem no caderno, tá bom? Vamos aqui aproveitar a explicação. Olha só. São duas coisas que vocês têm que fazer. O 4 é o numerador da fração. Você multiplica esse 4 pela quantidade, que no caso é 2.000 diamantes. Tá bom? Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? 4 vezes 2.000. Tá entendido isso? Sim, Não. tô Se entendendo. você fazer aí de cabeça, 4 vezes 2.000, isso daria quanto? Eu acho que vai dar 8.000. Pronto, é isso mesmo. Para terminar o cálculo, você só precisa pegar esse 8.000 e dividir o denominador. O denominador não é 10? Aí pega 8.000 e divide por 10. Aí eu vou repetir de novo. O que é que o 4 vai fazer? Pega o 4, multiplique pelo 2.000. Sempre que a gente quer fazer uma fração de um número, pega aquele numerador, multiplica por aquele número. No caso, fica 4 vezes 2.000. Dá 8.000. E depois, Alan, depois você divide pelo denominador. Então, é só dividir por 10. Se a gente pegasse esse 8.000 e dividido por 10, daria quanto? E aí, alguém tem alguma sugestão? Eu tô tentando fazer a conta aqui. Eu acho que Uhum. é 8. Quanto? 8. 8, né? Não faltou nada? Vamos ver aqui. O zero. O 4 vezes 2.000. A gente infelizmente está travando. O 4 vezes 2.000 deu 8.000. E esse 8.000 você divide por 10. No caso aí, Daiane, faltou a divisão, né? Fazer a divisão todinha, né? Deu 8. Aí você tem que descer os zeros para dividir. O zero dividido por 10 dá zero, né? O outro zero. Zero dividido por 10 dá zero. Né? No caso, a resposta seria 800. E a D eu vou deixar para vocês responderem, tá bom?
Tá. Tá bom? Como é que você vai fazer a letra B? Uhum. A letra B, ele está perguntando quanto é que vai sobrar para o Vinícius, né? Então, você vai pegar essa resposta, né, que deu 800, e você vai subtrair, olha só. Porque se ele tinha 2.000 diamantes, e ele vai gastar 800, então a gente vai subtrair. E aí você vai fazer essa continha, tá bom? Gente, ó, essa aula, ela foi uma introdução sobre o conjunto dos números racionais, tá bom? O que que a gente aprendeu um pouquinho? A gente viu que o conjunto dos números inteiros está contido dentro dos números racionais. A gente viu também os números decimais, vimos as porcentagens, tá bom? A gente vai trabalhar com todos esses três conceitos nesse conjunto, o conjunto dos números racionais. A gente viu também um pouquinho sobre frações, não é isso? O que mais? Bom, você quer falar alguma coisa, Tatiane? Quer dar alguma sugestão? Oiê! Tudo bom, Alan? Tudo, Tatiane. Tô vendo aqui os meninos comentando as questões. E vocês, galera? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Eu gostei da aula, gostei. Tu viu bem direitinho, adorei. Bom, Forma e bem vocês, clara, bem galera, gostaram direitinho. da aula? Ei, eu notei aqui uma coisa, deixa eu dizer a ti. A Joyciane Alves. Sim. Quem é o aluno que está assistindo pela Joyciane Alves? Ele até respondeu no chat agora. E a Lara Cleiciane. Não, é a Lara, não é isso? É a Lara? É Lara? Ou eu entendi errado? Isso mesmo, Lara. Lara, que a Joyciane é tua, Lara. Oi? A Joyciane, ela é o que tua? Ela é minha tia. Ai, pois ela foi minha aluna, tu acredita? Olha só. Sério? Foi. Deu clique, quando eu vi a fotinha dela aqui, eu me lembrei dela. É o que eu vi no Instagram hoje. Fortaleza é um ovo. Todo mundo se conhece, é incrível. Se ela estiver perto de ti, ou então depois tu diz a ela que a tia Tati mandou um beijo. Ela vai lembrar. Tá, porque agora ela saiu um momento. Mas eu falo. Pois tá bom. Pode Galera, falar. vocês têm alguma dúvida para tirar? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não, acho que eu tô me desenvolvendo um pouquinho. Então, a gente já explicou a nossa tarefa todinha, tá certo? No grupo, eu coloquei mais uma explicação para vocês num vídeo, beleza? E aí, qualquer dúvida, é só vocês me procurarem para tirar mais alguma dúvida, tá bom? Lembra que você não precisa copiar o texto. Basta você me enviar as questões, né? Você copia as perguntas e as respostas, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês, tá certo? Para a gente encerrar a chamada, você tem que clicar na tela, né? Tem um botãozinho vermelho, que tem tipo um celularzinho. Aí você clica e pode fechar, tá bom? Ok. Aí nas próximas semanas a gente vai marcando mais algumas aulas online, tá bom? Que bom que Gostei você muito gostou. da aula, professor. Que bom. Fico muito feliz. Até a próxima, viu, galera? Até. Valeu. Tchau, Rodrigo. Tchau, galera. Tchau, Tatiane. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Alan. Até segunda. Segunda, né, Alan? É, segunda. Isso, segunda-feira. Até segunda, viu? Tchau, meninos. Boa tarde.
Tchau, Tati. Tchau.